perachá mais curta, que num ano como o nosso, um ano bissexto, é dito e separado da perachá Bechukotai. Então, Berhara Sinai, essa perachá Berhara Sinai, quer dizer, no Monte Sinai, ela difere um pouquinho do que sempre é dito. E falou Deus a Moisés, dizendo, aí vem o texto que a Torá quer ensinar. Mas nessa perachá disse, e falou Deus a Moisés, no Monte Sinai, dizendo. Então, qual é a importância de citar aqui, de realçar aqui a questão de ser no Monte Sinai? Cronologicamente, está dizendo que a gente já estava no Monte Sinai. Desde a perachá de Êxodos, a gente foi, recebeu os 10 mandamentos, Moshe foi e falou com o Eterno, depois o Eterno mandou que ele subisse na montanha e permanecesse lá os 40 dias, 40 noites, assim ele recebe os 10 mandamentos. Aí quando ele volta, estamos fazendo o bezerro de ouro, a sua ira ele quebra essas tábuas da lei, para depois subir mais, pela segunda vez, mais 40 noites, e assim recebe a Torá. E quando ele volta, a gente está fazendo penitência. Então aí vem o ordenamento da construção do tabernáculo. A gente construiu o tabernáculo, ainda estamos lá ao pé do Monte Sinai. E assim o Moshe vai ser ensinado por Deus como deveria determinar os que iam fazer o serviço dentro do templo, que era a partir de seu irmão Aharon e sua descendência, toda a tribo de Levi faria com que ele preservasse, protegesse a questão do tabernáculo. A gente vai lendo todo o livro de Levíticos. Então, quando chega no final, está falando aqui, ainda estão no Monte Sinai. Mas o assunto que é falado em seguida é sobre a questão do ano sabático. Ou seja, o ano sabático está mexendo com a questão de dinheiro. Alguém tem umas terras, faz plantações, produz, vive daquilo, ganha dinheiro. Chega no ano sabático, olha, você não pode ir lá trabalhar na tua terra. Ela tem que descansar. Então, para que todos cumprissem essa mitzvah, aí é realçado. Torá falou, Deus falou a Moshe no Monte Sinai, dizendo, aí vai esmiuçar essa lei. E se contava a cada 7 anos, ano sabático. Quando chegasse no 49º ano, que era um ano sabático, o ano seguinte, que era o 50º, seria o ano do jubileu. Então, mais um ano sem trabalhar a terra. E mais um ano que haveria certas mudanças. Ou seja, alguém tinha comprado uma terra. No 50º ano, essa terra ia voltar ao seu antigo dono. Alguém tinha, por exemplo, escravos. Quando chegasse no ano do jubileu, esses escravos seriam libertos. As dívidas seriam também apagadas. Então, tinha toda uma série de coisas para se fazer no ano sabático. Melhor, no ano do jubileu. Era o 50º ano. E quando deveria ser anunciado o ano do jubileu? A Torá escreve no 10º dia do 7º mês. Que data é essa? Que a Torá coloca uma data de você tocar esse shofar diferenciado, que é do jubileu, do dia de Yom Kippur. Então, nesse dia de Yom Kippur, do ano do jubileu, era tocado um shofar especial e assim era anunciado justamente o perdão das dívidas. Tudo. Agora, a pergunta é, mas só no 7º mês? Como assim no 7º mês? Aqui a gente vai aprender novamente. Êxodos, capítulo 12, determina que o começo do ano, do nosso calendário, é no mês da primavera. Justamente pensa que passou agora. Então, este será o princípio dos meses para nós. Lá em Levítico, lá em Êxodos 23, já tem uma outra citação. Que na festa das cabanas, que é a festa da colheita, ela é feita ao sair o ano, no começo do ano. Então tem outro começo do ano? Sim, tem outro começo do ano. Então, esse ano de Shemitah, que é um ano sabático, ano de Yobel, o ano do jubileu, eram contados a partir desse que é contado no dos 23, a partir da colheita, ou seja, a partir do mês
em que cai justamente a festa de Sukkot. Então, Yom Teruah, o dia do toque do shofar, Yom Kippur, que é no 10º dia desse mês. Então, esse é o princípio dos meses. Esse é o princípio do ano. Mas para quem? Para todo mundo. Logicamente que tem discussão na Guimarães, onde se deu uma Bereshit, a criação do mundo. Ela aconteceu quando? Na primavera, ou seja, em Nissan, no mês de Pêssar, ou aconteceu no início do outono, isso na terra de Israel, que é justamente Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então, lá em Ezequiel, capítulo 40, Ezequiel 40, lá está falando, quando ele dá a questão do ano, ele conta eles Berosh Hashanah, no começo do ano, se referindo ao Yom Teruah, ao Yom Kippur. Então, justamente, tem 2 começos de anos. Então, tem um tratado talmúdico chamado Tratado Rosh Hashanah, que nesse tratado vai justamente nos ensinar que nós estamos, na verdade, 4 anos novos. Mas pela Torá temos 2. Do mês de Pêssar, isso é exclusivo para nós e para os nossos reis. Ou seja, um rei de Israel, quando ele assumia o reinado, quando passava Pêssar, já era o 2º ano. Passava outro Pêssar, era o 3º ano, e assim por diante. Mas para a contagem do mundo inteiro, e para a questão do ano sabático, do jubileu, não, isso aí é a partir de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Yom Kippur. Então, essa é a diferença. Por isso que no capítulo 12 de Êxodos tem que ser enfático. Que havia uma mudança de ano novo para nós especificamente. Sairíamos da questão do ano novo lá no ano do outono e passaríamos, então, para Nissan, ou seja, o mês da primavera. Para ser mais exato, como é que eu posso saber quando aconteceu o Bereshit? Bereshit é a primeira palavra da Torá, que diz no princípio. Que princípio é esse? Então, Bereshit. Não é Shitu. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav. São 6 letras. Eu vou ordenar essas letras. O que vai acontecer? Quando aconteceu, no começo, aí está na resposta. B, Aleph, um Bet e um Aleph. Depois a palavra Tishrei, ó. Tav, Shin, Resh, Yod. São as letras que compõem a palavra Bereshit. Então, quando aconteceu, em um de Tishrei. Então, em forma de código, eu aprendo quando aconteceu uma Bereshit. Uma Bereshit aconteceu justamente, então, de Tishrei. E para nós, especificamente, começa a partir da nossa libertação do Egito, aí que se torna realmente uma nação com estatutos, uma nação com leis, a partir da saída do Egito. Bom, aí nós temos também leis envolvendo a terra, e a terra não pertence a nós. Nós somos, em relação a Deus, a expressão no hebraico, Gerim Vetoshavim, está no plural. No singular, Ger Vetoshav, diante de Deus. O que quer dizer Ger Vetoshav? Ger quer dizer aquela pessoa, se traduz geralmente nos livros, tradução, com a palavra peregrino. Mas o peregrino, a conotação que a gente tem aqui no Ocidente é outra. Então, Ger é aquele que vem morar conosco. Toshav, aquele que vem habitar conosco. Então, ele não é dono da terra, ele veio morar aqui. Isso acontece conosco em relação a Deus. Terra é de Deus, nós estamos aqui como estrangeiros, vivendo sob a tutela e o poder de Deus. E aqui temos 2 textos da Torá, dos Salmos. No Salmo 24, que é o salmo que a gente lê todo sábado à noite, quando começa a semana, lemos também esse salmo em Rosh Hashanah, no Ano Novo, em Yom Kippur. Esse é o salmo da Parnassá, é o salmo do bom sustento. Lá diz, lê David, um salmo de Davi. Lashem haaretz umloah, para Deus pertence a terra
e toda a sua plenitude. Então, de quem pertence à terra? A Deus. Já no Salmo, a partir em Halel, do Salmo 113 até o Salmo 118, é dito, Hashamayim Shamayim Lashem, que os céus pertencem a Deus. Verra Alex, Natan Livnei Adam, e a terra ele deu ao filho do homem. Agora não sei de quem é. A terra é de Deus, é da gente. Guimará responde isso. Talmud responde isso. Diz, quando você louva ao Eterno, ao consumir coisa daqui da terra, a terra é para ti. Quando a gente não louva o Eterno, como se a gente estivesse relampeando, ou seja, roubando o Eterno. Então, essa aqui é a lei que nós temos que fazer. Sempre que você for consumir alguma coisa aqui do nosso planeta, da Terra, temos que realmente louvar o Eterno. Consumir frutas, ou qualquer outro alimento, ou outra coisa que tenha benefício, faça realmente um louvor ao Eterno. E dentro dessa perspectiva, também é dito que quando o teu irmão, por um acaso, empobrecer, você deve estender a mão para ele, que ele possa se manter por conta própria. E quando ele chegar realmente numa situação complicadíssima, e às vezes vai se vender como escravo para outro, a gente deve resgatá-lo, ou seja, pagar aquilo que ele está devendo, para que ele não se torne realmente um escravo. Depois é dito, inclusive, que quando um guerreiro betochavo, aquele estrangeiro, que está na nossa terra, enriqueceu, e o outro empobreceu, e foi ser escravo dele, da mesma maneira, a gente deve também resgatá-lo de lá. Agora, vamos tentar esmiuçar um pouquinho quem é esse estrangeiro. Bom, o estrangeiro que a Torá nos fala, a Torá fala várias vezes. Por exemplo, em relação ao sábado, não deve trabalhar nem tu, nem teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e nem o teu estrangeiro que está nas tuas portas, ou então que está nas tuas cidades. Então, esse estrangeiro que vive com a gente, ele é aceito logo de entrada e vai viver realmente com a gente. E a gente deve se preocupar para que ele possa realmente guardar o Shabat. Ou seja, é uma obrigação nossa se preocupar com a guarda do Shabat dele. Como assim? Já que ele está vivendo com a gente, ele vai ter que cumprir também esses mandamentos. Então, vários mandamentos ela diz. Haezrah é aquele que é o chamado de natural. Vem Hager, e aquele que vem morar com a gente vai ter que cumprir também a Torá. Agora, que difere um pouco de um para outro é na questão da obrigação. Enquanto esse guerreiro ele tem que cumprir os mandamentos por devoção, o outro vai cumprir por obrigação. Aquele que esteve lá ao pé do Monte Sinai, que ouviu a revelação de Deus, tem por obrigação cumprir a Torá. E aquele que vem com seu coração livre, feliz para fazer um serviço a Deus, está servindo com a sua devoção. Então, na verdade, dentro desses textos da Torá, a gente não encontra a figura do Ger Tzedek. Temos a palavra Ger, ou então Ger Toshav, ou então Ger Vetoshav, as duas palavras. Ou às vezes só Toshav. Então, todos eles têm que ser bem aceitos por cada um de nós, para que ele possa realmente cumprir os mandamentos do Eterno. E a gente não deve forçá-lo a cumprir todos os mandamentos da Torá. Tem aqueles mandamentos básicos e outro ele vai por devoção. Imagina o valor que ele tem. É dito que no futuro todos nós estaremos nesse mesmo patamar de Ger Toshav. A gente vai ser desobrigado de cumprir a Torá, mas vamos cumpri-la por devoção. E cumpri-la por ter realmente aquele amor muito grande pelos seus mandamentos. Então, essa é uma elevação muito grande. Partindo um pouco dessa perachá de Behar Sinai, a gente chega em Bechukotai. Em Bechukotai, a Torá está advertindo que a gente deve cumprir os mandamentos, que Deus vai abençoar nossas plantações,
vai abençoar o nosso gado, vai abençoar a nossa terra, vai abençoar as obras das nossas mãos. Mas em seguida diz, se você não cumprir e não ouvir a palavra do Eterno, vai haver toda uma série de maldições. Quando a gente for ler nas nossas esnovas, já no Shabat, deve ler aquilo em voz baixa. Ler aquilo em voz baixa, para que realmente Deus possa suplantar com a sua misericórdia a sua justiça sobre nós. Então, tem uma série lá de maldições que a gente não vai colocar aqui. Bom, mas em seguida vem a questão, se você fizer um voto ao Eterno, você deve cumprir esse voto. E tem uma avaliação de pessoas. Por exemplo, eu faço um voto e fazer um serviço ao Eterno daquela pessoa ali, e ela tem de 20 a 60 anos. Ah, então ela tem um valor alto. Se for uma mulher nesse mesmo período, tem um valor alto um pouquinho mais abaixo. Se for uma pessoa que vai dos 5 a 20 anos, valor um pouquinho mais baixo. Se for uma mulher nesse mesmo período, um valor mais baixo. Se for de uma dedicação que vai desde um bebê de 1 mês até os 5 anos, um valor mais baixo. E se passou dos 60 anos, também vai dar um valor mais baixo. O que significa? Eu tinha que dar não a pessoa em si para fazer realmente o sacrifício, a pessoa não é sacrificada, e sim o valor que ela tinha, que seria equivalente a um tanto de sacrifícios. Ou em dinheiro, ou em ofertas. Ou em ofertas. Isso vai remeter nosso estudo para o livro de Juízes. Livro de Juízes, onde vai contar a história do juiz chamado Iftar. Em português, Jefté. Jefté. Bom, Iftar, ele tem uma guerra justamente contra os amonitas. Ele é levado para ser chefe do povo de Israel. E ele nem queria ser chefe do povo de Israel. Então, Iftar vai, reúne pessoas para poder fazer justamente o seu exército. E ele faz um juramento. Ele faz um juramento. Isso aí, em Juízes 12, a partir do versículo 7. Lá Iftar faz um juramento. Se Deus der em suas mãos a vitória, ele vai ofertar a Deus a primeira coisa que vier ao encontro dele quando ele voltar para casa. E aí, então, o Iftar, o Jefté, ganha realmente a guerra. E quando ele volta para casa, a primeira coisa que sai ao encontro dele, feliz da vida, que é a filha dele. Ele diz, com dor no coração, o que eu fiz? Eu não posso desfazer o meu juramento que eu fiz ao Eterno. E a filha, sem ficar triste, não, meu pai, pode cumprir o seu voto que você fez ao Eterno. E ela diz, deixa pelo menos 3 meses que eu possa andar com minhas amigas pelos campos e chorar a minha virgindade. E assim termina, ela vem, o texto não deixa claro o que foi que o Iftar fez com a sua filha. Se ele a matou em sacrifício ao Eterno ou não. E aqui nós temos a história dos juízes. O juiz dessa época era o Pinehas. Era o Pinehas. Pinehas não chamou a atenção do Iftar para fazer um sacrifício da sua própria filha. Que história é essa? Essa é uma história que a gente tem que entender. Na época, o Talmud usa o seguinte argumento. Iftar bedorou, que Shmuel bedorou. Ou seja, em cada geração, nós temos líderes e líderes. O Iftar, o Jefté, foi um líder da sua geração. Logicamente que em qualidade é muito menor do que o Shemuel da sua geração. Tá, mas cada um da sua geração foi a liderança que teve. E aquilo que foi sentenciado por Iftar
tem o mesmo valor do que foi sentenciado do Shemuel. Então, aqui vem a pergunta, mas o que aconteceu, então, com a filha do Iftar? Aqui a gente vai ler agora, que está lendo essa perachá. A avaliação de uma pessoa vai ser dedicada ao Eterno. Aqui a gente vai ver uma questão muito grave. Se, de fato, o Iftar fosse sacrificar sua própria filha, matando-a em sacrifício, por que ela choraria a virgindade dela? Ela não estava preocupada com a morte dela, e sim com a virgindade dela? Que importância teria isso em relação à morte dela? Mas aqui a gente vai, entender, vai saber realmente que ela não seria morta no sacrifício. Ela seria realmente, então, enclausurada, seria ficava em reclusão, sem ter uma vida, digamos assim, normal, pelo voto do pai dela. Então, isso foi de fato o que aconteceu. Ela ficou realmente reclusa. As outras filhas, que eram companheiras dela, a cada ano iam chorar junto com ela a situação que ela estava vivendo. E assim, a história termina assim. A história termina assim. Mas o que aconteceu então depois com ela? A história não diz. Mas o que nós sabemos, que esse tipo de voto termina quando a pessoa que fez o voto falece. E como a Torá conta, em seguida teve uma revolta contra a Iftar de quem? Dos efraimitas. E disse, por que não nos chamaste para ir contigo na guerra? Então, nessa revolta, o Iftar é morto. É como se fosse 2 anos depois. Então, 2 anos depois, a filha do Iftar sairia da reclusão. Já não estava mais sob a tutela do pai dela, que tinha feito aquele voto. E nessa revolta dos efraimitas, eis que depois há uma guerra contra os efraimitas. Nessa guerra, a gente vai perceber que o texto bota em destaque a questão da pronúncia do hebraico pelas tribos. Então, para se saber se alguém era da tribo de Efraim ou não, se perguntava, diga a palavra Shibolet. Ele falava Sibolet. Ele não conseguia falar o X, o Shin. Então esse aqui é um Efraimita. Aí, na guerra, matavam ele, logicamente. Mas aqui a gente percebe, então, o seguinte. Será que essa tribo, ela se perdeu em Israel? Sim, de uma certa maneira. A gente sabe que das 12 tribos do povo de Israel, 10 tribos foram desterradas e só permaneceram 2 tribos. A tribo de Judá, e a tribo de Benjamim, que ficou dentro da tribo de Judá. Daí o termo que nós somos chamados de judeus. E o que aconteceu com essas 10 tribos que se perderam? Essas 10 tribos que se perderam, a gente vai ler, então, sobre elas no livro do profeta Isaías, Yeshayahu. O profeta Yeshayahu foi um profeta da época em que os assírios, aquele rei Senaqueribe, Sanherib, em hebraico, veio e desterrou essas 10 tribos, e depois atacou também a tribo de Judá e Benjamim. Ele cercou Jerusalém, mas não conseguiu conquistar Jerusalém. A Torá nos diz, um anjo do Eterno veio e matou 185.000 soldados dos assírios. Aí ele levou essas 10 tribos, as 10 tribos que ele conseguiu conquistar. Ele levou. Levou para onde? A Torá diz lá. Lahlar, Habor, Gozan, os lugares. E trouxe de outros lugares novos habitantes. Da onde? De Cuta, era o nome de um lugar. Sefarvaim era outro lugar. E vieram viver na terra de Israel, no lugar das 10 tribos. O que aconteceu com eles? É o que a Torá relata. Eis que os animais selvagens atacavam
eles não tinham como se proteger. Eles disseram, nós não estamos servindo o Deus verdadeiro desta terra. Aí chamaram os sacerdotes, ou das 10 tribos, que viessem e ensinassem eles que estavam vivendo lá. Vieram, ensinaram, eles se tornaram o que é chamado pelo Talmud de Kutim, o Deus de Kuta, de Kutim. Ou então de Shomronim, são conhecidos como os samaritanos. Então, eles têm um tipo de judaísmo, digamos assim, mas segundo a Torá, é através dessa questão dos animais que atacavam eles. Tá, mas e aconteceu depois com as 10 tribos? Mas se perderam totalmente? Não, o profeta Esaiarro, a partir do capítulo 7. Capítulo 7. 7 e capítulo 8. Tem uma lida do profeta Esaiarro, esse capítulo. Ele fala, ao falar com o Eterno manda que ele falasse com o rei de Judá dessa época, chamado Ahaz. Chama de Akash, em português. Rei Ahaz. E era um rei que não queria servir ao Eterno. Estava muito influenciado pelos arameus, idolatrias. Isso seria realmente perigoso para o povo de Judá, para ter algum mérito para se defender contra os assírios, que viriam também depois derrubar a tribo de Judá e Benjamim. Então, Deus disse para o profeta, vai lá, você e o seu filho, falar com esse rei. Quem era o filho do profeta, dá o nome dele lá, Shear Yashuv. Em português, o resto voltará. É daqui desse filho do profeta, que representa uma profecia para o povo de Israel, que apesar do desterro das 10 tribos de Israel, o resto voltará. Então, nem todos se perderam. Então, muitos retornaram e conseguiram ingressar dentro dessas tribos de Judá e Benjamim. Continuando, depois da volta à questão das tribos, aos 3 filhos do profeta Esaiarro. Então, esse é o primeiro, Shear Yashuv. Ele vai lá, admoesta o rei, e disse, já não basta você cansar com seus erros, você também quer cansar e fatigar o próprio Deus? Então, eis que Deus vai te dar, então, um sinal. Aí é o sinal, aí o profeta aponta uma jovem, e eis que ela está grávida. E essa jovem, grávida, vai ter um filho. E o nome dele vai ser Emanuel. Emanuel. Ainda diz, e antes, quando nasceu o filho, e antes que ele aprenda a falar papai, mamãe, vou deixar de comer a coalhada e tudo mais, esses 2 reis que estão te perseguindo, quem eram 2 reis até então? 2 reis que estavam em Aram, os arameus, e ainda essas 10 tribos de Israel, e queriam cooptar esse rei de Judá numa aliança contra os assírios. Aí disse o profeta, não mais existirão, como de fato aconteceu. E por que ele disse isso, o nome dele era Emanuel? Que assim que viria depois os assírios contra o reino de Judá, não tenha medo, pois Emanuel, Deus está conosco. Então, Emanuel, que é esse filho do profeta Esaiarro, tem nada a ver com a explicação que dá o cristianismo, lá no livro do cristianismo. Se refere ao filho do profeta Esaiarro. E depois fala de mais um filho. E diz, Deus diz, vem a profetisa. A profetisa era a mulher do profeta. E ela vai ter um filho. E o nome dele será Maher Shalal Hashbaz. Maher Shalal Hashbaz. Quer dizer, rápido, pilhagem, despojo. E que, de fato, isso aconteceu também. Aonde? Nas 10 tribos de Israel. Mas foram rapidamente saqueadas, pilhadas, fizeram despojo do que sobrou lá e levaram as desterradas.
Então, no capítulo 8, anote essa passagem lá, capítulo 8, versículo 18, 8 e 18. O que fala o profeta lá? Eu e meus filhos, que Deus me deu, somos sinais de prodígio para o povo de Israel. Então, aqui é falar dos 3 filhos do profeta. Primeiro, Shear e Achuv, um resto voltará, se refere às 10 tribos que um resto voltou. O segundo se chama Immanuel, Deus está conosco, que apesar do avanço dos assírios sobre o povo de Israel, Deus estaria conosco, como de fato esteve e não venceu Jerusalém. E depois do terceiro, Marreiro, Shalala, Hasbaz, que representa o despojo que foi feito entre as 10 tribos de Israel. Agora, voltando lá às 10 tribos. Sim, os efraimitas não falavam o shin. Em vez de ser shibolet, falavam sibolet. E aonde os efraimitas ficaram? Dentro do povo de Judá. E depois, no exílio, esses efraimitas foram para o norte da África. Então, chegaram na Tunísia, na Argélia, no Marrocos. Então, no Marrocos, ainda tinha, até recentemente, muitos judeus que não pronunciam a letra Shin, igual os efraimitas. Lembra? Shabbat, Sabat. Shabbat Shalom, Sabat Shalom. Sirim, Sir Hassirim. E assim, Perachá, Perassá. Quando eu era pequeno, aqui em nossa comunidade judaica daqui de Belém, ainda ouvi várias vezes muitas pronúncias desse tipo. Tanto é prova que a sinagoga Eshel Abraham, aqui de Belém, na placa que está lá na sinagoga, na década de 50, está lá Eshel Abraham. Eshel com SS. Eshel Abraham. Então, era a pronúncia, então, desse Shin. E quando eu fui para Israel e estive em lugares que tinha muita presença de judeus do Marrocos, ainda ouvi vários judeus lá lendo a Perachá e com esse pronúncia do Shin, sendo Sim. Issê, Lacemo, não é Ixê, Issê. E tu não podia corrigir. Não podia corrigir. Então, daqui vem uma outra pergunta. Se alguém pronuncia o hebraico errado, tem validade? Ora, ver algo, uma pergunta séria. Ora, os Kohanim, sacerdotes, eram sacerdotes que viviam em todas as tribos de Israel. Pertenciam à tribo de Levi e ficaram espalhados por todas as tribos de Israel. E quando a gente foi para o exílio, eles foram junto com a gente para o exílio também. Então, lá no Marrocos também tinham judeus lá, o anime. E que tinha também esse tipo de pronúncia. Tem que fazer a bênção dos Kohanim, que é algo deoraita, é algo que a Torá estabelece, a bênção dos Kohanim. Ele vai pronunciar lá, com essa linguagem, com esse estilo, está valendo a bênção dele? Então, essa é uma pergunta que tem na Guimará, em Masechet Megillah, o Tratado de Megillah. Então, lá é falado isso, lá é contado algumas perguntas assim. Ele fala, já na época do Talmud, alguém que morava em Haifa, hoje é uma cidade importante, na época não é tão importante, mas não muito importante, eles trocavam a letra Aleph pela letra Ain. O Aleph é suave, o Ain é mais assim, de maneira mais cultural, como se fosse. Eles trocavam. E dá outros exemplos lá. Entre eles está também o Shin e o Sin. E pergunta de Guimarães, está valendo? Então, a resposta de Guimarães para isso. Se a gente entende plenamente o que está sendo dito, tem validade. Da mesma maneira acontece hoje em dia com nossos irmãos Ashkenazim e até com nossos irmãos judeus do Iêmen. E todos eles têm uma pronúncia diferenciada do hebraico. Quer dizer, Baruch atah, Boruch oto. Tu entendeste o que ele falou? Entendi. Então tá valendo. Em vez de falar o Baruch,
Boru, ainda falam Borir, Borir Ator. Você entendeu? Se você entendeu, está valendo. Então, essa é a halakha que nós temos aqui. Então, as dificuldades de pronúncia devem ser sanadas, logicamente. Mas, se é uma pronúncia que ele tem desde uma certa origem, então deixa ele naquela validade dele lá. Então, essa é a regra, essa é a halakha para a gente. Então, por isso, se alguém comprar, por exemplo, um Sefer Torah, uma escrita de um modo Ashkenazi, o conteúdo é o mesmo. As letras são as mesmas. Muda um pouquinho o formato da letra. É caixeiro, pode comprar, pode ter nenhum problema. Da mesma maneira, um tefilim, uma mezuzá, não importa quem escreveu. No inverso é verdadeiro. Se um Ashkenazi está lendo no Sefer Torah de Sefaradita, não tem problema. Então, o que vale realmente aqui é esse conteúdo. E aqui uma regra geral. Elo veelo, livrei Elohim Chaim. Essas e essas são palavras do Deus vivo. Deus vivo. Então, nós somos realmente os herdeiros dessa herança da Torá. Torá, Sivalano, Moshe, Morachá, Levet Yaakov. Uma Torá Deus nos deu, é uma herança para a casa de Jacó. Então, vamos sempre estudar, nós que estamos se aproximando do judaísmo agora, essas diferenças de origem, ele é Ashkenazi, ele é Sefaradi, isso para nós não importa. Para nós não importa. Praticamente que eu devo seguir uma, eu vou escolher essa daqui. Tá bom. E nós que somos descendentes daqueles judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo na Península Ibérica, então, para voltar nossas raízes. E nossas raízes são da Península Ibérica, e depois daqueles que não se converteram, tiveram que fugir de lá e ficaram no Marrocos, uma parte. Outra parte foi para a Holanda e Inglaterra, outra parte foi para a Turquia. Então, estes separadim que representam, sim, os nossos antepassados. Mas se, porventura, eu for seguir um modelo ashkenazi, tá bom, também não está errado. O importante é que meu coração deve estar voltado para o eterno. Aquele Salmo 24, que a gente falou agora dele, é o salmo que a gente lê para nascer, para o bom sustento. Por que esse salmo é importante? Para nascer. Olha o que fala o salmo. Diz assim: quem é aquele que vai subir na montanha do eterno? Aí diz: Neki Rapaim, ele que tem as mãos limpas, o bar levável, e tem o seu coração puro. Então, esse é o segredo que a gente possa realmente receber de maneira completa, plena, as bênçãos do Eterno. E as nossas necessidades sejam realmente satisfeitas, que o nosso dia a dia seja pleno, comida farta, não vai jogar fora, farta para satisfazer aqueles que pertencem à tua família, então aqueles que tu pode ajudar ao teu redor. Então, essa que é a importância da bênção do Eterno. Isso é igual uma lâmpada. Se você jogar muita energia nela, ela vai quebrar. E jogar pouca energia, ela não vai acender. Então, tudo tem que ser realmente no equilíbrio perfeito. Só para terminar a nossa aula, lembram de Bereshit? No final de cada dia, Deus dizia: Vayerev, Vahiboker, Yom Echad. Vayerev, Vahiboker, Yom Sheni, e assim por diante. Vayerev, e foi o final da tarde, foi então a tardezinha, então foi o início da noite. Vahiboker, que foi amanhã, de começo do dia, aí dava o dia completo. Mas se a gente for esmiuçar a palavra Erev, Erev quer dizer do verbo learev, learev quer dizer misturar. Então, como nesse período é a mistura do dia com a noite, quando o sol está se pondo, se Erev. E a palavra boker, boker da palavra bikoret.
Ah, isso quer dizer, então, o que, Vitória? Fazer realmente um controle de tradição do que Deus nos ensinou. Você mistura tudo, depois você vai dosar as coisas, vai controlar aquilo ali. Então, esse é o segredo da vida para nós. Que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos. Amém.